Mas a empatia também é um aprendizado. Vocês vão ver isso. Quanto mais eu pratico, mais eu aprendo e eu vou olhando o mundo, vou olhando as pessoas. A gente fala de vez em quando que está faltando, mas graças a Deus ainda tem pessoas com empatia. E a gente encontra e a gente vê por aí. E é bom a gente se espelhar sempre nessas pessoas. E aí fica uma pergunta: você é uma pessoa empática? Quais são os desafios que você enfrenta para viver essa empatia, principalmente nos seus relacionamentos, tá bom? Então, para responder tudo isso, para ajudar também a refletir, quero chamar minha amiga Ariana, super queridíssima. Eu conheci ela em 2011 na faculdade de psicologia, uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito e que está aí conosco, tá bom? Ariana Fernandes, ela fez psicologia na FMU junto comigo, depois ela fez uma pós em psicologia hospitalar pela USP. Olha, a menina não é pouco não, hein? Fez pela USP. E ela atua 6 anos já na psicologia e atualmente também está estudando direito. Então é uma pessoa que está aí continuando seus estudos, tendo mais uma graduação para complementar a sua formação, e eu tenho certeza que vocês vão gostar nessa noite de conhecer a Ariana com o tema a empatia, tá bom? Vou chamar a nossa amiga aqui. Enquanto isso, você que ainda não fez a sua inscrição, né? Você que não está conectado aqui conosco no canal Humanizar, é bom você curtir, né? E no YouTube você pode fazer a sua inscrição conosco também. Depois que passa as lives dessa semana, eu coloco tudo lá no YouTube, tá bom? Então vocês podem nos acompanhar também. Enquanto isso, a nossa amiga Ariana vai entrando. Lembrando que quase todas as noites, de domingo a quarta-feira, às 21 horas, sempre temos uma live aqui no canal Humanizar, um tema diverso, né? Vai desde religião, espiritualidade, psicologia, filmes e música. Boa noite, Ariana! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigada, Benelcio. Eu que agradeço o convite. Tá me ouvindo bem? O áudio? Tô, tá ótimo, tá muito bom. Ó, tem muita gente Bom. acompanhando a gente, hein? Ai, que bom, fico feliz. Então vamos lá, eu tô chamando mais o pessoal aí. E aí, tudo bem Tá, com você nessa quarentena? Como que você tá, sua tudo família? bem. Então, ando um pouco na correria, né? Eu achei que com a quarentena, eu ficando em casa, as coisas iam acalmar, né? Ah, não vou precisar pegar o trânsito, enfim, mas a correria tá é, duplicou, na verdade. Tá bem mais corrido. Parece que a gente fica em casa e sempre acha alguma coisa para fazer, para resolver. E também a gente acaba ajudando a família. Então acaba que, assim, o confinamento para mim tá mais corrido que se fosse se a gente estivesse no dia a dia aí. Ah, eu também tenho essa sensação que eu tô trabalhando o dobro agora. É, Né? Eu tô com a sensação que eu tô trabalhando mais, estudando mais e rezando mais. Eu falei, meu Deus! Hoje na minha oração eu falei assim para Jesus, Jesus, pelo amor de Deus, acaba com essa pandemia, porque nem eu, nem o povo, a gente aguenta mais ficar dentro de casa, né? Porque tem que ficar é dentro de casa, vai verdade. fazer o quê? Não dá para É culpar verdade. ninguém, né? Mas, Ari, Isso. o tema de hoje, ele é muito pertinente, ele está muito da atualidade. Eu creio que esse século que nós estamos vivendo, a gente está percebendo essa demanda nas pessoas, nos relacionamentos, que é empatia. Você viu que eu fiz uma introdução falando que é essa capacidade da gente se imaginar, de estar no lugar do outro, mas eu gostaria que você começasse essa nossa roda de conversa trazendo uma definição, falando, né? O que a gente pode dizer sobre empatia? Tá. Primeiramente, eu vou fazer uma pequena introdução com você, para a gente começar com exemplos, para depois eu trazer a definição. Acho que fica É. mais fácil. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe, na verdade, sim, você se recorda aonde você estava no ano de 2018? Que você fez, alguma coisa que marcou?
Nesse período, É. 2018, eu estava em Londrina. Aham. Olha, 2018 eu fiz muitas coisas bacanas, como o projeto para mulheres, um curso de formação humana, e também eu fiz uma viagem maravilhosa que foi para os Estados Unidos. Foi a viagem dos sonhos. E que bom. É isso mesmo que eu queria que você lembrasse. Enfim, eu vi alguns vídeos seus. Inclusive, no ano de 2018, você fez um vídeo sobre empatia. Opa! Eu também te acompanho. E aí eu falei, Eu nossa, que mesmo. responsabilidade falar sobre um tema que ele já conhece, né? Já domina bem. Mas, enfim, quando você me falou dessa sua viagem, que era um grande sonho, que tinha expectativas, tinha, né, receios, medos, enfim, estava super alegre e animado. E quando eu recebi aquela mensagem sua, eu fiquei muito feliz, né? Eu te apoiei, eu te incentivei, eu te motivei. Então, esse meu comportamento nada mais é que uma empatia, né? Eu me coloquei no seu lugar, eu senti tudo que você sentiu, aquela ansiedade, aquele medo, a viagem para fora, como vai ser falar outra língua. Isso é a empatia. Então, se a gente pega o dicionário e procura lá o que é empatia, lá vai estar escrito que é a faculdade de compreender emocionalmente um objeto, né? Ou a capacidade de projetar a sua personalidade nesse objeto. Quando a gente traz para a psicologia, a empatia nada mais é do que a capacidade psicológica de você conseguir se colocar no lugar daquela pessoa ou daquela situação sem precisar ter vivenciado aquela experiência. Então, assim, acontece algo com o outro e aí eu tento me colocar, eu tento compreender aquelas emoções daquela pessoa para conseguir ser empática. Então, isso eu falo que é um treinamento diário. Inclusive, eu tenho esse hábito de acordar todo dia e falar assim, Deus, me dá paciência para ter empatia com as pessoas. Porque é aquilo que você falou, está faltando no mundo a empatia, né? Porque é muito mais fácil você julgar, criticar aquela pessoa ou aquela situação quando você desconhece. Então, você não tenta ser empático primeiro. É automático do ser humano. Às vezes até inconsciente. Você vai lá e critica, você julga, né? Você deprecia aquela pessoa, aquele objeto, sem saber o que aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo, um caso que aconteceu comigo. Eu estava na pós, no hospital, e tinha um paciente praticamente na fase terminal, vamos dizer assim. E ele, nos atendimentos, ele me fez um pedido. Ele falou, nossa, eu sei que eu não tô bem. E o meu último pedido era comer a comida da minha esposa. Porque eu não aguento mais essa comida do hospital. E aí eu pensei, meu Deus, a gente foi para supervisão e eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Então, o psicólogo, uma das ferramentas que ele utiliza é essa empatia. E se fosse comigo, né? Como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, eu fui para supervisão, tudo, e aí eu fui falar com os médicos, né? Porque a gente sabe que é super rigoroso, UTI de hospital, enfim, consegui convencer os médicos. Então, aquilo para mim foi muito emocionante. Eu fiquei muito feliz por conseguir aquele último pedido, podemos dizer assim, daquele paciente. Enfim, aí ele conseguiu, né, comer a comida, tudo, porque a comida pode vir contaminada ou contaminar pelo caminho e piorar o quadro do paciente. E aí deu tudo certo. O paciente estava super mal. No dia que ele comeu a comida da esposa, ele ficou super bem, mas ele veio a falecer depois de uma semana. Não por conta da comida, claro. Mas eu senti que o meu papel ali tinha sido feito com sucesso. É claro que nem sempre a gente consegue atender o pedido, né, das pessoas, dos pacientes. Mas, assim, é um exemplo, né? Que eu fico me imaginando no lugar daquela pessoa. Eu acho que a empatia
é o cuidado, é o respeito que você tem pelo outro. Quando você, você não precisa gostar da pessoa, né? Você nem conhece, eu nem conhecia aquele paciente, mas eu me coloco no lugar dele, porque eu acho que nós somos seres humanos, eu acho que falta muita empatia, eu acho que o respeito e o amor são coisas que estão interligados com a empatia, né? É. Então, a empatia é isso, né? É a capacidade psicológica de você se colocar no lugar do outro. Quando a gente tem empatia, a gente consegue desenvolver uma inteligência emocional, ou seja, a gente consegue resolver situações é, com maior sucesso, que nos faz bem. Eu acho que isso é bom, é algo positivo na nossa vida, né? É. Ari, eu acabei de ter um insight aqui, né? Você falando, você começou falando de uma coisa bacana da minha vida. E esses últimos tempos eu tenho percebido que a gente tem a tendência de ser mais empático quando a gente vê uma situação assim de dor, de sofrimento, mas parece que quando é uma coisa de alegria, de sucesso, a gente dá uma afastada, né? Então, isso aí me incomoda. Eu já percebi que tem gente que, quando é uma coisa muito assim, trágica, ela tá lá. Mas se é a alegria do outro, se é a felicidade do outro, ela recua, né? Mas a Eu nem gente sei precisa por que ele tá tão feliz, né? As pessoas, entendeu? Tem pra que motivo tanta para estar assim alegria? desse jeito. E a gente vai percebendo que a empatia, gente, não é só nas coisas negativas, não. É nas coisas Sim, positivas. E eu positivas. sinto que as pessoas hoje têm uma dificuldade de permitir que o outro esteja bem. Parece que a gente tem que estar todo mundo mal para todo mundo estar no mesmo barco. Não. Às vezes você está morando na casa, você que é filho, você está bem. Você está Sim, bem. Não é falta de empatia. É outra sim. coisa que está acontecendo ali, né? Mas às vezes as pessoas têm essa tendência de confundir que empatia só é quando é uma tragédia ou quando é um sofrimento. Não, coisas positivas também leva-se em conta, né? Principalmente relacionadas a sucesso, né? A planos. E eu vejo que às vezes tem algumas situações, que a gente não pode nem contar o que a gente está fazendo, porque senão tá tudo errado. Sim, é. Tá tudo É. errado, né? Então é melhor ficar quieto. Aí você vai vendo assim, A gente fica como até com medo de falta. ser julgado, na verdade, É, né? A gente fica fica, assim, fica. mas se eu contar, como que as pessoas vão receber isso, né? Então a gente É, às vezes acaba até se fechando com medo desse julgamento, né? As pessoas não sim. estão preparadas para respeitar o outro, para serem empáticos. As pessoas É, não estão preparadas ainda. Eu espero que com não, essa pandemia, esse confinamento, as pessoas repensem alguns pontos, sabe? não, é verdade. O pessoal precisa acordar um pouco mais para a vida, né? Aproveitando que a gente está falando disso, né? Como que as pessoas podem ser empáticas no dia a dia? Quando elas podem ser empáticas no dia a dia, eu acho que assim, quando você levanta e a partir do momento você começa a pensar no outro de uma forma diferenciada, com respeito, sendo educada, acho assim que dias difíceis assim todo mundo tem. Mas ninguém é obrigado a entrar naquela sua energia do dia a dia, né? Então, às vezes, assim, eu treino, eu dou uma respirada funda, eu saio de perto de alguma situação que eu vejo que aquilo vai me contaminar. Então, a empatia é um treino, não existe uma receita, né? Que você fala, ó, faz isso, 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 segue esses passos, né? Eu acho que o autoconhecimento Opa, você tocou ajuda no ponto-chave que eu também a concordo plenamente. palavra-chave. Autoconhecimento é a base para tudo, né? Isso. Eu acho que com autoconhecimento você aprende a lidar com as suas emoções e aprende a respeitar e a lidar com as emoções do outro, né? Porque como que você vai respeitar as emoções do outro se você nem conhece as suas, né? Eu acho que o autoconhecimento é muito importante aí para a gente estar treinando isso, né? E com a terapia isso fica bem mais fácil, eu É. acredito. E Ari, você acredita que para ser empático tem idade? Se tem idade, É uma boa assim, pergunta, hein? Tem eu idade acho para que ser não. empático?
Eu Não. acho que não. Sabe por É. quê? Eu observo, eu tenho bastante atendimento infantil, tive alguns idosos, mas assim, eu vejo crianças, assim, que umas são muito empáticas, educadas, elas é muito engraçado, você consegue observar isso desde criança. E eu acho que a empatia, a criança ela repete muito o que ela vê em casa. Então depende muito de como é aquela criação daquela família. E a criança repete. Então eu acho que não tem idade. Eu acho que se a criança nasce num ambiente hostil, ela torna-se mais agressiva. Então é aquela criança mais egoísta que você vê na brincadeira lúdica. Aquela criança que não consegue perder, né? Então, isso fica nítido nos atendimentos. E tem crianças que já não conseguem lidar com sentimentos de frustrações, então elas te atacam, né? Ataca no sentido da agressividade, nas próprias brincadeiras. Então, eu acredito que não tem idade para empatia. Eu acho que quando a criança ela vivencia aquilo em casa, fica mais fácil para se tornar algo natural dentro dela, né? É. E a empatia tem uma coisa que é importante, que não dá para esperar muito tempo. Tem situações que a gente tem que estar junto. E aí, Ari, eu lembro de uma cena de quando eu estudava lá, estudava aqui em São Paulo com vocês, no meu último ano de psicologia. Eu lembro de um caso, eu não sei nem se eu te contei, que um dia eu estava no ônibus, peguei um ônibus e entrou um adolescente. Um adolescente todo assim, atrapalhado, né? E ele estava com uma nota de R$ 50 e ele pediu ele passou e o motorista falou, ó, eu não tenho trocado. Aí ele ficou ali perdido, né? Aí tava chegando o ponto dele, ele com toda aquela humildade dele, atrapalhado, falou assim, gente, alguém tem dinheiro trocado? Ninguém respondeu, inclusive eu. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. A questão não é por eu ser padre, a questão é que eu sou um ser humano, tem outro ser humano falando ali. Aí eu fiquei tão incomodado com aquilo, com a minha falta de coragem, de empatia, que aí eu fui lá discretamente, dei R$ 3, porque era o que custava o ônibus, né? E aí eu dei na mão dele. Aí ele passou e ele ia descer no mesmo ponto que eu, né? Quando eu desci do ponto, ele falou assim, ô moço, espera um pouquinho que eu vou trocar o dinheiro, eu te dou o dinheiro. Eu falei, não, fica de boa. Mas alguém vai falar, você foi empático. Não, não fui empático. A questão que eu tive, eu demorei para tomar uma situação, e aí veio um peso na consciência, aquela coisa toda, e eu acabei agindo. Mas, assim, ser empático é você estar no momento que as pessoas precisam. Às vezes, você está precisando de ajuda, nem para responder, nem que sim, nem que não. Se eu tivesse respondido, não, eu não tenho, eu teria ajudado ele e ele não teria passado por aquela situação, né, de estar chegando o ponto e eu vou descer e cadê? Eu não consigo, não tenho dinheiro, né? E a gente vai percebendo que a empatia é bem isso, a gente está no momento presente que a pessoa também necessita da gente, né? Você falou algo bem importante, que as pessoas elas utilizam mecanismo de defesas, né? Então, quando nesse momento você se sentiu até culpado, né, por poder ajudar e não estar disponível para ajudar, né? Não sei se na hora você ficou com vergonha, com Ah, medo, é. Demorei. né? A gente não pode julgar, temos que ser empáticos. Mas as pessoas elas utilizam muito o mecanismo de defesa como uma forma mais fácil para resolver um problema, porque já é algo que já está contaminado em nós. Então, por exemplo, é muito mais fácil você pensar, poxa, que pessoa folgada, sabe que vai pegar o ônibus, por que não traz R$ 3, entendeu? Então a gente julga, a gente critica, a gente deprecia, mas a gente não se coloca no lugar do outro, né? Nossa, coitado, ele só tem 50, vou ajudar, né? Então eu acredito que a empatia ela tem que ser algo treinado, porque as pessoas, os pais não ensinam isso, né? É muito difícil você ver um pai que ensina o que é empatia. Eu já vivenciei isso nas escolas onde eu trabalhei, né? Então, assim, algumas auxiliares
elas ficam do lado das crianças e falam, olha, tem que dividir com o amiguinho, olha, sabe? Então isso eu acho bem legal que algumas escolas ainda, alguns profissionais ainda tentam passar algo próximo da empatia, mas eu não vejo isso como algo natural ensinado de forma aberta nas famílias. E outra coisa que eu também observo muito, não é porque a gente mora junto que a gente tem empatia. Isso às vezes É. dá muita confusão na família, né? Nos relacionamentos assim muito próximos. Ah, porque às vezes a gente pode esperar do outro uma certa empatia, mas se o outro não treinou, se ele também não tem essa habilidade, e eu também moro com ele, eu também não desenvolvi isso uma hora com certeza vai estourar e vai gerar um grande conflito por falta de empatia. É porque geralmente as pessoas elas conseguem ser empáticas só quando elas conseguem ter uma identificação com aquela situação ou com aquela Uhum. pessoa, né? Então eu acho que isso dificulta um pouco, porque eu só sou empática com quem eu gosto. Então eu me identifico com aquela pessoa, eu acho ela legal. Então eu super estou disponível, estou ali do lado dela. E aquela irmã, ou aquela amiga, ou aquela pessoa estranha na rua, por que que eu tenho que ser educada? Por que que eu tenho que me colocar no lugar dela? Ela só é mais uma É, pessoa, né? isso é Então a tão gente acaba sendo interessante. empática só com quem a gente se identifica. É. E aí a gente vai vendo que a empatia, a gente tem uma coisa que humaniza. Eu não vou humanizar só algumas pessoas, eu vou humanizar todas as pessoas que estão ao meu redor. Ariana, tem uma pergunta da Gi, lá de Londrina, que ela está perguntando o seguinte, se empatia tem a ver com solidariedade. Uma pergunta interessante essa. É, A isso. solidariedade é um comportamento que você tem que vem de dentro para fora, é um estímulo que você tem. A empatia, ela se coloca no lugar do outro. Eu acho que as duas coisas estão bastante ligadas. Eu não posso confirmar se são a mesma coisa. Eu acho que solidariedade você tem também através de uma identificação, né? Então, por exemplo, eu vou ajudar aquele próximo porque ele está precisando, mas não necessariamente você se coloca no lugar dele. Você pode ajudar, mas não ser empático. Não Eu concordo. necessariamente, né? Eu percebo, Ari, que a solidariedade ela está pautada numa questão mais de valores, Isso, de idealismo, né, de uma coisa mais voltado para o social. Eu vejo um pouco a isso. solidariedade ligada com um aspecto mais social, que é uma coisa importante que também faz falta no dia a dia, a solidariedade. Mas quando a gente fala de empatia, a gente está falando dessa capacidade da gente humanizar as pessoas, né? De ver o outro. Isso. Então, isso vai muito mais além que o valor da solidariedade, na minha opinião. Eu também percebo, concordo com você plenamente que é bem por aí. Ari, tem gente até do Piauí assistindo a nossa live, hein? A Olha Patrícia só que legal. Correia. Semana que vem ela vai estar aqui conosco no nosso canal. A dona Regiane, até que enfim ela entrou no canal, né? Ela está acompanhando. Ei, Regiane, hein? Danada. Muito bem. Ô, Ari, vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Porque o tempo urge, né? Passa muito rápido. O pessoal quer saber como que nós, psicólogos, podemos ajudar no processo empático, né, dos pacientes. Como que um profissional da psicologia pode contribuir no desenvolvimento, no treino de empatia? Então, como é algo interno, eu acho que cada profissional vai utilizar isso de uma forma, né? É uma ferramenta que o profissional ele vai estar utilizando nos seus atendimentos. Então, assim, muitas vezes o psicólogo ele projeta algumas coisas no paciente, né? E a gente corrige isso na supervisão. Mas eu acredito que os psicólogos eles devem ser empáticos durante o atendimento, porque isso vai construir uma afetividade, um vínculo onde o paciente vai se sentir acolhido por aquela pessoa. E aí é onde ele consegue relatar as coisas, confiar naquele profissional para aquele profissional
conduza o atendimento, a terapia da melhor forma. Então, assim, não existe aquilo que eu te falei, não tem receita. A empatia é algo interno, é um recurso que nós utilizamos para acessar o outro. Agora, como que a gente vai fazer isso? É treinamento. É começar a se imaginar como que é aquilo se fosse com você. Então, eu vejo também, assim, algumas mães, mas você não tem filha, você não sabe o que é ser mãe. Eu não preciso ter filhos para saber o que é ser mãe. A maternagem é algo que vem, é um instinto da mulher, vamos dizer assim, né? E Então, eu outra, é acredito. amplo, né? O conceito de maternagem, porque o pessoal acha que é só colocar um filho no mundo, ó. Tem muito mais coisa envolvida, a mesma coisa a paternidade, o amor verdadeiro. Gente, é muito mais amplo. Isso que você está falando é muito profundo, concordo plenamente. E a gente pode desenvolver isso, né? E é muita coisa que, só parando um pouquinho, Ari, que às vezes o pessoal fala assim, mas como que o padre vai falar de família? Ele não é casado. Sempre falam isso para mim, né? Eu falei, meu pai do céu, mas eu tenho uma família, eu vivo com família esse tempo todo. Então, sim, eu posso dizer alguma coisa, né? Não vou dizer tudo porque realmente falta algumas coisas. Mas a gente tem condições. Eu acho que isso que você está falando afeta muito na compreensão das pessoas de ter uma prática mais assertiva da empatia. Porque às vezes falta, né? Falta a pessoa, falta aquilo que a Regiane acabou de falar aqui, esse autoconhecimento puro e verdadeiro. Quando você não se conhece, você não tem essa ferramenta do autoconhecimento, fica um pouquinho difícil para você entrar no treino da empatia, né? Fica muito difícil, né? E aí a gente começa sempre a julgar, né? A gente fica julgando, julgando porque é mais cômodo, né? Do que acessar nossos recursos para tentar ajudar aquela pessoa sem que você destrua ela, né? Aquele exemplo que você deu da mulher do caixa, eu já vi acontecer várias vezes, da pessoa falar, não, você não tem que fechar o caixa. E eu fico pensando, gente, que absurdo a pessoa não se colocar no lugar da outra, né? A pessoa não tá fechando o caixa na vez dela porque ela quer. Então, é algo tão ameaçador que a gente vê no outro, a pessoa, ela se sente o centro das coisas, né? Então, assim, eu não me importo com o outro que tem que se importar comigo. E a pessoa não percebe que ela tá tendo esse tipo de ação, né? É. E aí, isso faz lembrar o que nós estamos vivendo hoje. Hoje eu estava olhando o jornal e o jornal falando assim, o pessoal não está ficando mais em casa, que está tendo muito trânsito, que a cidade está voltando. Não, a gente entende. Eu sou um desses que eu estou também preocupado, eu estou louco para sair, mas nesse exato momento eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar nas pessoas que eu trabalho, porque se eu pegar esse vírus, quantas pessoas vão ser infectadas? Isso é uma questão de empatia. E aí, Ari, eu queria saber, nesse exato momento, como ser empático. Como cada um pode desenvolver também essa autoajuda. Começando por si, mas também podendo ser empático com os outros que estão ao seu redor. O que você pensa disso? Você diz nessa fase de pandemia. Pandemia, isso mesmo. Bom, eu acredito assim, se você não é uma pessoa empática, você tem dificuldades para respeitar a opinião do outro, o espaço do outro, então fica difícil mesmo. O que eu acredito e que eu oriento as pessoas que convivem com pessoas que têm essa dificuldade de empatia e que não percebem isso. Eu acho que a comunicação, eu acho que você falar para ela que outras pessoas precisam dela, né? Que ela precisa sair, caso ela precise sair para trabalhar, enfim, que ela se cuide, porque outras pessoas gostam dela, outras pessoas também podem se contaminar. Então, eu acho que o autocuidado, né? Você não quer ter autocuidado com você? Você não é empático, eu não quero saber, eu não tenho medo, eu quero sair pra rua? O que a gente pode fazer? Tudo bem, falta empatia, mas assim, não esquece que você vive com outras pessoas, respeite as outras pessoas, né? Então, aqui em casa, por exemplo,
eu peço para as pessoas sempre tirarem os sapatos antes de entrar aqui em casa. Já é um hábito aqui em casa. E o meu pai, por exemplo, ele tem muita dificuldade de aceitar essa regra. Então, o que eu fiz? Falei, pai, é o seguinte, é a minha casa e eu tenho medo desse vírus. Né? Se o senhor não tem, se o senhor não está preocupado comigo, ok, em casa o senhor só vai entrar sem o sapato. Isso. Então, ele veio e agora ele começou a criar esse hábito na marra, né? Ou ele virava empático ou ele não iria ver a filha dele. Então, ele optou por ser empático na marra. E aí, Então, outra coisa bacana que você está falando aí é da gente também poder possibilitar um treino para os outros que não são empáticos, né? Aí onde que entra a assertividade, onde que entra os nossos limites. A gente não pode ultrapassar os nossos limites porque o outro vai nos prejudicar. Eu acho que isso é uma questão de limite e assertividade. Você foi assertiva nessa questão. Eu acho que isso é bem bacana e o pessoal que está nos acompanhando, eu tenho certeza que é uma grande valia isso que você está falando. A gente realmente pontuar, tem que pontuar as coisas. sim, sim. Acho que tem que pontuar. Porque senão as pessoas passam por cima de você e as pessoas que fazem isso costumam ter dificuldade com empatia. Então, assim, eu vou entrar naquela onda daquela pessoa? Não, eu vou respirar fundo, eu vou tentar pensar. Por que aquela pessoa tem tanta dificuldade de aceitar o meu espaço, de aceitar o meu limite? O que será que passa na cabeça daquela pessoa? As pessoas não param, né? É muito mais fácil julgar. Meu pai é teimoso e ele não quer colaborar comigo, né? Então, assim, esse treinamento de pensar assim, o que está acontecendo com o outro, né? O que será? E aí, quando você cria esse limite, você fala para a pessoa, olha, eu sou empática, eu me preocupo com você e as minhas portas estão abertas para te ajudar. Eu sempre estou disponível para ajudar as pessoas, só que tudo tem limite, né? A empatia também você tem que usar ela ao seu favor, porque senão você acaba se prejudicando também. E aí vem uma coisa que eu aprendi na vida. Ser empático não é ser bobo, né? Não é ser bonzinho, né? Fazer tudo, deixar os outros. Não, nada disso. Às vezes a empatia também, gente, na minha experiência clínica, mas também de vida, é você colocar limite, dizer não para as pessoas. Às vezes você ajuda as pessoas com mais não do que sim. Mas não. Eu demorei um pouquinho para aprender isso, mas foi com terapia. Falar não para as pessoas, nossa, claro. Hoje mesmo eu falei aqui em casa, na minha comunidade, o Frei Lucas está nos acompanhando, ele sabe o que eu estou falando, né? Eu falei, olha, gente, vai ter confusão. Mas por que vai ter confusão? Porque quando a gente começa a deixar cada um andar por seu ritmo, entre aspas, a tal da autonomia, porque tem gente que não sabe o conceito da autonomia. Acha que a autonomia é fazer o que quer, mas a autonomia é fazer o que tem que ser feito. E às vezes as pessoas confundem muito isso. Elas não têm respeito nem com elas e nem com os outros. E a gente vai percebendo como que isso atrapalha. Então, quando a gente tem alguém na nossa vida, ou a gente é capaz também de colocar, de ser essa pessoa de dizer não, a gente também está contribuindo muito com o outro. Sim, eu acredito nisso, que limitação, respeito é tudo. Não é passar a mão, não é ser boazinha, isso não tem nada a ver com o conceito da empatia. Extrapola, né? Vamos para a última pergunta? Vamos para a última pergunta? Tá quase terminando aqui. É jogo rápido, né, Ariana? Aqui. Não, passa muito rápido, né? Passa, não dá nem tempo de falar tudo. Bem, o que fazer então com as crianças, adolescentes, jovens? Eu vou acrescentar mais gente aqui. Idosos, nesse tempo de isolamento. Porque às vezes dá a impressão que a gente vai perder a empatia, né? A compreensão. Às vezes eu tenho aquela sensação que é mais fácil a gente ser empático com alguém de fora do que com alguém de dentro. E de dentro de casa, parece que às vezes as pessoas também não poupam muita gente. Ele é de casa, então ele aguenta tudo. Então acho que isso, tanto de um lado como de outro, empata às vezes da gente exercer também a empatia na família. O que você tem para dizer para nós? Eu acho que assim, primeiro, as pessoas elas têm que saber
o conceito de família, né? O que a família representa para você. Então, como é que eu vou ser empático só com as pessoas na rua, as pessoas estranhas, e vou deixar de ser empático com a minha família? Então, eu acho que o conceito de família é muito importante aí. Por mais que você esteja em confinamento com a sua mãe, com a sua avó, com a sua irmã, esteja sozinha, eu acho que, assim, você tem que saber o que você tem que valorizar nesse momento, né? Então, assim, se você não respeita a sua família, se você não é empático com a sua família, dificilmente você vai conseguir ser empático com os outros. Você pode até ser, mas vai ser uma falsidade, o que é diferente, Uhum. né? Então, assim, as crianças, o que eu tenho ouvido falar bastante, que a maioria das crianças, elas estão hiperativas, porque elas estão confinadas, né? Elas saíram da rotina delas. Então, elas estão muito mais agitadas, muito mais agressivas, estão chorando demais, porque elas não estão acostumadas, ou algumas nem sabem o significado da gravidade dessa doença por conta da idade, e os pais precisam se adaptar nessa nova rotina. O que os especialistas estão falando é que, assim, para criança, até mesmo para adolescentes e adultos, é o seguinte: as pessoas não estão em férias, nós não estamos em férias. Então, para tentar manter uma rotina mais próxima do que as pessoas tinham antes, do que as crianças tinham antes, né? Então, o horário que acordava antes, o horário da comida. E os pais, eu acho que essa pandemia, eu acho que vai ensinar muito pai, mãe, a ser pai e mãe, né? Sim. Porque eu acho que ser pai e mãe não é só chegar em casa e, sei lá, é só fazer mercado, chegar em casa e dormir. Eu acho que ser pai, ser mãe, ter uma família é poder estar com a criança, é ter o horário para se dedicar para as emoções daquela criança. A criança tá chorando por quê? É birra, mas é birra por quê? O que ela quer dizer com essa birra, sabe? Então, eu acho que esse confinamento vai fazer os pais, assim, eles estão estressados, porque já é um período um pouquinho já longo, né? As pessoas não estão acostumadas a ficarem tão confinadas assim. Então, as crianças estão querendo gastar energia e não tá tendo como. E eu tô vendo bastante pais aí que tá sentando para brincar, que tá jogando, que tá criando atividades, coisa que você não via antes, coisa que os pais não tinham tempo antes. Então, eu acho que, assim, está sendo ruim? Está. Mas eu acho que aproveitar e tirar algo de bom desse momento e ensinar algo de bom para as crianças, né? E os idosos. Pode Isso. falar. Então, muita gente já falou dos idosos, que os idosos estão dando trabalho, que eles querem sair na rua, né? O que você tem para dizer sobre os benditos idosos? Bom, os idosos também é algo bem complicado também. Por quê? O que acontece? Não é porque existem idosos teimosos, sim, claro, mas não é a questão da teimosia, é a questão da impotência. Então, o idoso, ele tem uma certa dificuldade, alguns idosos, né, não vou, tô falando de um modo geral, eles têm dificuldades de envelhecer, de aceitar limitações. E, assim, eles vêm já de uma rotina. Então, tem muitos idosos que faziam o mercado, que iam na padaria, alguns que trabalham, né, e a família depende desse idoso. Então, eu acredito que nesse momento é o momento da família conversar com esse idoso, né? Então, assim, tirar ele da rotina, do nada, ele vai sentir muita falta, né? Então, você tá vendo vários vídeos aí dos idosos xingando, gritando, eu não quero saber, eu vou continuar na rua. Mas, assim, você vê que é um mecanismo de defesa de negação, porque eles não querem aceitar que eles são frágeis. Porque essa é a verdade, né? Não todos, os idosos, principalmente os que, né, já apresentam algum probleminha de saúde, esses são frágeis, eles são mais fáceis de pegar a doença, de pegar o vírus. Então, essa impotência dificulta a aprendizagem no idoso, por conta desse mecanismo de defesa da negação. Então, o que eu aconselho é conversar com esse idoso e mudar a rotina dele aos poucos, né? Então, assim, eu preciso trabalhar? Tudo bem.
você pode trabalhar de máscara? Será que você pode trabalhar menos horas, ficar menos tempo na rua? Será que. Ah, não, eu quero ir no mercado. Tá, mas será que você pode só ficar no carro, né? Então, o idoso ele está tendo dificuldades de aceitar a fragilidade dele diante essa pandemia. E eu acho que os adultos estão sem paciência para lidar com as crianças e com os idosos. E aí eles estão É, ficando estressados nesse confinamento. isso é verdade. Mas, Ari, terminou o nosso Ah, bate-papo. acabou muito rápido. Não, é rápido demais. Aqui não dá nem tempo de sonhar que já acabou o sonho, né? Mas olha, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, né? Experiência de vida. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, eu sou muito grato pela sua amizade, por tudo que a gente teve de experiência na faculdade, que foi uma riqueza, e pela amizade que a gente até hoje tem, né? Então, isso para mim é importante. Eu gostaria que você pudesse contar sempre comigo, com o nosso espaço, com a nossa amizade, por esse trabalho. Ah, Benelso, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Também adoro a nossa amizade. A gente tem muita coisa ainda para colocar os papos em Sim, dia. Eu só queria fazer uma publicidade aí, sim, que fica à é a vontade. gente, sabe o cartão, o nosso cartãozinho que a gente queria fazer? Sim, Então, eu aham. tenho um amigo, ele chama-se Clóvis. Ele faz esse cartãozinho, depois eu vou passar para você, e se você quiser indicar para alguém, ele que fez o meu site, depois eu vou te passar para você dar uma olhada. É Muito um amigo bom. que eu indico que ele é muito bom nessa área. Então tá bom, então fica a dica. Ari, se alguém quiser, né, uma terapia contigo, pode procurar o seu endereço no Instagram? Olha, pode procurar meu endereço no Instagram, né? Ariana C. Fernandes 01, ou entrar no meu site, que também tem meu telefone profissional. O meu site é www.ariana.psc.br. Aí você dá uma olhadinha no site também. E é isso, estou à disposição aí, se eu puder ajudar. Ah, então tá bom. Muito obrigado pela sua participação, a sua família que também. Eu percebo que está aqui algumas irmãs, né? Tá aí assistindo também, os amigos nossos da faculdade. Então, muito obrigado, tá bom? E a gente se vê, com certeza vai ser convidada de novo para vir bater um papo aqui no canal Humanizado. Valeu, Ah, Ariana. obrigada. Até Tá mais, bom? Renê. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Gente, que riqueza.